E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Anderson Silva, muitos aqui já me conhecem, né? Professor de História Geral e também professor de Filosofia. Vou trazer aqui para vocês o tema de Filosofia, algumas coisas importantes sobre a filosofia que cai no Enem e basicamente vamos fazer um curso de Filosofia com os autores, os principais filósofos e também com as suas principais correntes, o que eles acreditavam, as teorias filosóficas de cada tempo, as consciências, por exemplo, a escolástica, o racionalismo, o empirismo. Você tem muita coisa, positivismo, materialismo, tem muitos ismos presentes aí, né? Lá na origem, com os pré-socráticos, os sofistas. Então, é legal para a gente falar de filosofia. Eu vou começar aqui falando do Descartes, não é? Como eu já comentei, nós já estamos trabalhando diversos temas aí sobre filosofia, sobre diversos campos, e o Descartes é um tema interessante. Por que trazer o Descartes? O Descartes, ele é um homem do racionalismo e basicamente pensa a ideia da razão. Descartes francês, a figura do Descartes, um francês, é a ideia da razão. A razão, ela basicamente é acreditar somente na razão. O que isso significa? A razão é o mundo das ideias, não é? A razão é isso, o mundo das ideias, o mundo dos pensamentos. Então, quando você fala na razão, você está falando aí basicamente acreditar no mundo das ideias, no mundo das ideias, no mundo racional, não é? No mundo racional. Esse mundo das ideias, esse mundo da razão, é um mundo esse em que as coisas sólidas, elas não são pensadas de maneira em conjunto. Não, você só utiliza os argumentos da razão, os pensamentos, os raciocínios, os pensamentos, a capacidade de raciocinar para produzir o campo das ideias, para produzir a problemática, o pensamento da razão. Então, quando eu falo do Carlos Descartes, eu falo de um indivíduo que usa o racional, a razão como principal fonte, certo? Como principal lógica. Ora, um homem do século XVI, XVII, ele nasceu no finalzinho do século XVI, 1596, e viveu 54 anos, né? Conta fácil. Expressão máxima da razão. Penso, logo existo. Só o fato de ter a capacidade de pensar dá força, dá ferramenta para existir. Só a capacidade do ato de pensar dá força para existir. Então, a ideia do Descartes, principalmente, é a ideia do quê? Do racional. É a ideia do racional. Ficou claro? Beleza? Beleza. Ora, essa é a expressão máxima. Se você pensa, você tem a capacidade de existir. Se você pensa, você tem a capacidade de existir, você tem a capacidade de argumentar, você tem a capacidade de jogar com o que você tem na sua cabeça, com o raciocínio, com os pensamentos que você acredita. A prioridade é o ato de pensar além da experiência. Isso é legal pelo seguinte, ora, o que é a prioridade do ato de pensar? Acreditar que toda a verdade está no pensamento. Então, eu raciocino acima das emoções, das sensações, dos sentidos, não é? Então, eu penso acima dos sentidos. Eu penso acima das emoções. Então, quando eu penso acima das emoções, eu estou pensando além. Eu estou usando o raciocínio, estou usando a razão e não estou deixando os meus sentidos influenciarem. O tato, não é? O paladar, a visão, a audição. Eu estou pensando de forma isolada. É assim que é a ideia de raciocinar acima das emoções. A razão propicia o conhecimento do real e do verdadeiro. É ela, somente ela, que dá esse entendimento, que dá essa realidade. Razão como essência real do ser. Ou seja, você só é algo se você pensa. Só é algo, só é concreto se você tem o pensamento. Então, todas as outras coisas não são seres, porque eles não pensam. Essa é a lógica do caro Descartes. Não são seres porque não pensam. Descartes, homem do racionalismo, que já foi comentado
aqui as suas premissas. O racionalismo é uma tendência em que a razão está sobre a empiria. O que é o empirismo? É você poder tocar. Eu poder tocar, eu poder ter o contato. Fora desse quadro, eu tenho racionalismo. Eu não preciso tocar. Eu posso imaginar, raciocinar e argumentar. Então, com essa ideia do ser, Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, por conta desses diversas contribuições do questionamento da razão e que, devido à Igreja Católica, que tem medo da divulgação desse conhecimento, tem medo dessa crítica da razão, não é? A razão aí está sendo colocada como primeira, então a religião está sendo esquecida. As obras de Descartes vão ser colocadas no Index em 1662, certo? Ora, temos aí alguns outros aparatos do trabalho de Descartes, como, por exemplo, o conhecimento, para ser seguro, precisa de princípios absolutamente seguros e discutidos. O que isso quer dizer? 2 mais 2 é 4. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2 unidades. Então, 2 unidades com mais 1 mais 1, que são 2 unidades, igual a 4 unidades. Você está fazendo a discussão. Você não está dizendo que 2 mais 2 é 4, porque é a vontade de Deus. Você não está dizendo que 2 mais 2 é 4, porque é a vontade de Deus. Você está discutindo, ampliando, você está ali fazendo com que o conhecimento ele seja colocado e, acima de tudo, ele seja provado. Você tem que provar o conhecimento. O conhecimento é isso. Então, quando o conhecimento ele é seguro, ele está sendo provado, não é? O conhecimento foi provado. Ele está salvo, ele está seguro, não é? Ele está seguro. Conhecimento, para ser seguro, precisa de princípios absolutamente seguros e discutidos. Legal. Texto mais famoso, discurso do método argumentativo e o método de pensar a filosofia. Os diversos métodos do René Descartes são ferramentas científicas, metodológicas, metodologia, método discursivo, metodologia, de pensar, de questionar e argumentar. Isso aí já tinha sido feito lá por Sócrates, Aristóteles, Platão, por homens da filosofia grega que pensavam a ideia de só sei que nada sei, então a ideia de sempre estar questionando o conhecimento, para que cada vez mais esse conhecimento questionado seja verídico, seja validado. Então, a partir desse pensamento, eu entendo o quê? Que esse método, essa metodologia, ela serve para ainda mais pensar a filosofia, para ainda mais questionar, documentar e adquirir uma verdade maior das coisas e dos objetos ao seu redor. Então você inaugura um racionalismo que privilegia essa razão com René Descartes. A dúvida metódica, a primeira das suas 3 ferramentas. Questionar as possíveis certezas para alcançar uma certeza mais profunda. Como assim? Aquela cor é laranja. Peraí, vamos chegar mais próximo. Realmente é laranja? Ou é um tom de vermelho? Peraí, não é laranja. Então, eu tenho que sair das possíveis certezas. Eu acho que o solo é plano. Não, eu não posso achar. Eu tenho que ter a certeza absoluta. Então, é a questão da dúvida. A dúvida gera perguntas para validar o conhecimento. Uma dúvida metódica que vai validar o conhecimento. Ficou claro? Beleza? Dúvida sistemática ou evidência é a ideia de não aceitar as verdades como são apresentadas, mas verificar essas verdades, começar a pensar que essas verdades elas devem ser discutidas, pensar que essas verdades elas devem ser colocadas em questão, porque assim, se uma verdade é totalmente verdade, a partir do momento que você questiona cada vez mais, ela, se não for verdade, ela vai se quebrar. Então, para que você obtenha total verdade, você pergunta, questiona, e assim você não vai ter mais dúvidas. A análise ou decomposição, que você pega um problema gigante
e começa a dividi-lo em pedaços. Porque assim você resolve pequeno problema, pequeno problema, pequeno problema, pequeno problema, e o problemão se desfez. Então você faz a divisão, porque assim você faz de uma metodologia científica, um método, uma metodologia científica, que vai ser extremamente importante para o quê? Para entender o conhecimento, para avaliar a ideia de quê? A ideia de decomposição, de dividir esses problemas para se resolver de maneira mais eficiente. Para se resolver de maneira mais eficiente. Por fim, a síntese. Edição, corrige, por favor. Vamos lá de novo, Luiz. 3, 2, 1. Temos também a síntese ou a composição, que serve com a ideia de quê? Com a decomposição, você divide. Aí você dividiu isso aqui, ó. Você tinha 6. Aí você dividiu o número 3, o número 2 e o número 1. Isso aqui compõe o 6. Olha que legal. Tá na ordem? Não. Eu vou então classificar número 1 na frente, 2, 3. Eu dividi o 6, que estava desorganizado, a divisão desorganizada, resolvi os problemas, e depois os classifiquei e organizei. Síntese. Sintetizei, compus, organizei as ideias para chegar a conhecimentos mais complexos. 1, 2 e 3 chega ao 6. 1, 2 e 3 chega ao 6. Ok? Beleza. E por fim, nós temos a enumeração ou verificação. Depois de você feito todos esses procedimentos, depois de você ter feito todo esse tipo de análise, você vai para enumeração, verificação do que está sendo realizado. Então, você vai enumerar, você vai revisar, você vai ter certeza do que você está falando diversas vezes, porque assim a verdade está garantida. Então, você faz todo um processo em que Descartes apresenta o quê? Tudo o uso da conhecimento, da razão da sua cabeça. Então você vai e pode resumir basicamente essa metodologia em 4 palavras: intuição, análise, síntese e enumeração. Porque vamos pensar, você tem uma intuição, você acha que o conhecimento é isso. Aí você, bem, eu acho. Então tem que começar a decompor para eu ter a certeza. Então, eu vou analisar. Vou analisar, vou questionar, vou decompor, pá. Não era o que eu pensava. Bem, já compus, já resolvi os pequenos. Vou sintetizar para ter uma resposta global, ter uma resposta maior. Passei para a síntese. Estou sintetizando, organizei, legal, está fazendo um caminho, uma linha de raciocínio. Enumerei. Então, dessa maneira, eu tenho a metodologia de Descartes, não é? A metodologia aí de intuição, análise, síntese, de enumeração. Então, você pega essa subjetividade, você pega esse autoconhecimento, que sem o conhecimento do mundo, o sujeito não existe, e utilizando essas ferramentas, você começa a pensar esse mundo, não é? Você começa a pensar esse mundo. Então, tira esse foco do que é de extrema observação, de empirismo, de análise, de observação, e pensa na análise na força de conhecer e produzir, de pensar e raciocinar. Eu vou pensar, eu vou raciocinar, eu vou usar da minha capacidade metodológica científica para poder trabalhar esse tipo de conhecimento. Eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou trabalhar a razão para chegar à verdade. Então, ninguém pode duvidar da existência de seus próprios pensamentos, porque penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Pensar e existir estão vinculados, o que demonstra a ideia de que o homem existe pelos seus próprios pensamentos, não é? Ora, para fechar a parte de Descartes, o que eu posso trazer aqui?
o que ele comenta? A alma é a expressão do pensamento que ocupa a nossa matéria. Então você tem que pensar essa lógica do pensamento. Pessoas que possuem 3 tipos de ideias, não é? De ideias, de erros que são presentes. Vamos lá. Você tem 3 tipos de pensamento errôneos, de ideias errôneas que estão presentes. As adventícias, quando a pessoa forma a ideia pelo mundo exterior. Isso aí é uma crítica direta a quem? Ao empirismo. O empirismo que pensa a partir do quê? A partir da observação. O empirista é o observador. Então, as adventícias são ideias que são formadas externamente. Você tem as fictícias, as ideias inventadas pela imaginação. Então, que não utilizam da razão, mas dos sentimentos, das emoções, não é? Então, a imaginação, ela não está construindo lógica racional da verdade. É o mundo irreal, é o mundo imaginário. E as inatas, que você tem a dependência exclusivamente da razão, são inatas e dadas por Deus. Não são possíveis através da experiência. Ideias essas que já vêm com o ser humano e que o Descartes chega e pensa assim, peraí, essas ideias, elas vêm com o ser humano, então se elas vêm com o ser humano, elas não foram questionadas. Então elas precisam passar por verificação para que elas tenham valor de verdade. Porque eu só posso compreender e aceitar aquilo que a razão compreende, aquilo que a razão vê. Importante é a razão. Um movimento valorizado também pelo iluminismo. Então aqui eu tenho a trajetória do Descartes, aqui eu trago a vocês a lógica racionalista. Beleza? Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo tema de filosofia.